Esta é a questão número 3 da segunda parte do exame 2005, segunda fase. É uma pergunta de funções. Portanto, temos aqui um enunciado um pouco extenso, em que nos dão uma função h de x, 2x mais 10 ln de 1 menos 0,1x, que representa então a altura da bola, quando é pontapeada, em função desta distância x. Okay? Isto é importante percebermos. O que é que nos dá a função? Dá então a altura que a bola tem em cada momento para, portanto, para cada a distância desta que está aqui representada. Okay? Vamos então responder a estas questões. Vou passar aqui à primeira, que diz o seguinte: recorrendo à calculadora, portanto isto é para fazer na máquina, determina o valor de A arredondado às centésimas, explica como procedeu, apresenta todos os elementos recolhidos na calculadora. Bom, algumas dicas aqui, o que é que vocês devem apresentar quando pedem uma resolução com base na calculadora. Deveremos fazer isto, portanto fazemos um referencial. A primeira coisa é introduzir logo a função na calculadora, não é? Vamos com cuidado, vamos introduzindo na calculadora a nossa função, sem nos enganar a escrever a expressão, senão o problema pode estar logo aí, ok? E chamo já a atenção, se por acaso não tiver a dar algo coerente, poderão ir ver novamente a expressão, podem-se ter enganado a introduzir qualquer coisa aqui, ok? De um parênteses ou assim, certo? E o que é que nós pretendemos neste exercício é determinar o A, ok? Já vamos ver como é que terminamos. Primeiro vamos aqui então algumas dicas. Colocam na máquina. É importante colocarem os eixos, identificar os eixos, x, h de x. É importante colocar a janela de visualização, portanto o x colocaram na máquina, que janela, o y, que janela colocamos, isso vamos já ver qual é que será a melhor, não é? E depois uma breve descrição aqui do que é que fizemos e marcados aqui os pontos no gráfico importantes. Então quais são esses pontos importantes? Vamos agora resolver o problema. Nós queremos descobrir este A. Este A que aqui está, que no fundo é quando a bola chega ao chão, não é? Portanto, na prática estão-nos a pedir o zero da função. Portanto, a bola vai e tal, e depois chega aqui ao chão, e aqui é o valor do nosso A, ok? É este valor que queremos descobrir. Então, depois de estarmos a visualizar assim a função, mandamos calcular os zeros e ela vai-nos dar este valor, ok? Poderá dar também este não nos interessa, mandamos seguir e dá-nos este valor aqui. Então, só uma situação aqui. Após colocarem a função na máquina, pode acontecer, se calhar até é o mais normal, olharem para a máquina e não verem nada, não é? Porque depende da janela que tem na máquina. Podem ter feito um problema de trigonometria antes e a janela não tem nada a ver, está em radianos, por exemplo, e a questão de estar em radianos não interessa, mas está com valores que não são adaptados a este exercício, ok? Nós temos que ser um pouco coerentes e ver, bom, qual é que será a distância viável aqui para uma bola que será pontapeada. E nós aqui podemos fazer algumas experiências, podemos experimentar de 0 a 20, por exemplo, e depois vemos se é muito, vamos reduzindo, portanto, mas temos que fazer algo coerente. Valores negativos não faz sentido, não é? Então experimentamos, eu coloquei aqui de 0 a 10, o x mínimo 0, o x máximo 10 na minha janela, e o y coloquei aqui de 0 a 5, ok? Às vezes podemos colocar mais um pouco, nós não sabemos, à partida colocava aqui no y de 0 a 20 também, e depois via a função aqui muito em baixo, muito pequenina, sobrava-me aqui muito espaço vazio, então ia lá reduzir, ok? E mudava. Estamos então a ver bem a função, mandamos calcular os zeros, e eu aqui peço desculpa por esta, se calhar por esta pequena incorreção, não sei que valores estarão a obter aí desse lado. A mim está-me a dar 7,97, só que a minha máquina é um pouco antiga e não tem ainda aquela opção de calcular o zero diretamente. Portanto, tenho que ir com o trace calcular o zero e está-me a dar aqui uma aproximação que eu não sei se é exatamente este valor que estão a obter ou não, mas será muito próximo se não for este, ok? Portanto, aí nas máquinas deste ano, mais modernas, a opção para calcular o zero geralmente é na opção GESOLVE, root, ok? Root, colocam nesta opção e ela dá automaticamente o zero de forma mais exata. E portanto, temos aqui a resposta ao problema, ok? Uma breve descrição, após introduzir o gráfico na calculadora, após introduzir a expressão h de x igual a 2x mais 10 ln de 1 menos 0,1x na calculadora, e recorrendo
a opção... Isto é um exemplo de uma descrição, ok? E colocam então, até podem colocar mesmo o menu da vossa máquina, um esquemazito. Não sei se será este ou não, vocês agora veem, ok? Obtive o valor de x igual ou a igual a 7,97 para o zero da função, para o zero de h de x. Poderemos também colocar aqui mais uma afirmação que é para calcular, até se calhar poderíamos ter colocado primeiro esta, ok? Para calcular o valor de A, vou encontrar o zero da função. Pronto. Quer isto dizer que nós percebemos que ali o valor de A é um zero da função, é quando a função se anula. Vou encontrar os zeros da função. Ok? E pronto, os zeros da função. O que é importante é estar marcado ali no gráfico. O gráfico estar correto e está marcado aqui este ponto. Ok, bom, então vou passar à próxima questão, que é exatamente esta. Sem utilizar a calculadora a não ser para efetuar cálculos numéricos, estuda a função quanto à monotonia e conclua qual foi a maior altura que a bola atingiu. Bom, estão-nos a pedir um máximo, ok? Máximo, estão-nos a pedir este máximo aqui na função, não é? E portanto o que é que vamos fazer? Derivada, zeros, tabela. Como é que estudamos máximos ou mínimos, extremos, derivada, zeros, tabela, ok? Portanto nós temos que fazer então a derivada da função, h' de x, vamos fazer aqui 2x, uma vez que tenho a função já na linha anterior na máquina, depois até poderão confirmar se isso está a bater certo ou não, não é? Mas aqui é sem calculadora, portanto derivada, vamos fazer 2x derivada mais 10 ln de 1 menos 0,1x derivada. A derivada de 2x dá 2, eu chamo aqui a atenção para as formas da derivada, poderão consultar na aula de derivadas, acho que é módulo 3, salvo erro, mas isso está tudo bem organizado lá nos módulos da Explica Mate. Portanto, ver formas das derivadas para perceber o que eu estou a fazer. A derivada de kx dá k, portanto aqui dá 2. Aqui temos a derivada de um produto, então fica a derivada de 10 vezes, estou a aplicar a fórmula do produto, ok? A fórmula do produto que dá isto. Peço desculpa que isto hoje está aqui assim um bocado. Tá. É a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Enquanto tivermos linhas, que eu ainda tenho aqui linhas, a derivada ainda não está concluída. Portanto, reparem aqui, a derivada de 10 dá 0, isto vai dar tudo 0, ok? Isto vai dar tudo 0, desaparece. E aqui tenho a derivada de um ln, vou fazer a derivada do ln, podem ver então lá as formas, está no formulário, aliás. Estas formas estão todas no formulário. 1 menos 0,1 de x. Poderão estar aí a acompanhar então com o formulário. A derivada agora aqui disto, reparem já rapidamente, aqui 1 derivada dá 0, menos 0,1, porque a derivada de 0,1x dá 0,1. E portanto aqui em cima ficamos com menos 0,1, ok? 1 menos 0,1x. Eu vou continuar agora aqui à frente para ganhar espaço, então ficamos com 2 menos 1 sobre 1 menos 0,1x. Vou igualar denominadores. Então fico com 2 menos 0,2x menos 1 sobre 1 menos 0,1x. Portanto, o que eu fiz foi multiplicar esta fração por 1 menos 0,1x e multipliquei cá em cima também, não é? E ficou então 2 menos 0,2. E agora faço aqui as contas. 2 menos 1 dá 1. 1 menos 0,2x sobre 1 menos 0,1x. Pronto, temos a derivada feita. O que é que fazemos a seguir? Zeros da derivada. Zeros da derivada, que é o que vamos meter na tabela. Então, 1 menos 0,2x sobre, portanto, 1 menos 0,1x igual a 0. Como é que resolvemos uma fração igual a 0? É o de cima igual a 0 e o de baixo diferente de 0. O denominador diferente de 0. Ok?
Então temos menos 0,2x igual a menos 1 e menos 0,1x diferente de menos 1. Conclusão, x igual a 1 sobre 0,2, reparem que os menos vão cortar um com o outro, x diferente de 1 sobre 0,1. Poderíamos simplificar aqui estas situações, aqui dá 2 sobre 10, não é? E aqui 0,1 é 1 sobre 10, ou seja, x igual, agora fazemos aqui aquela regrazinha, o produto dos extremos pelos meios, portanto, 2 vezes 10 vezes 1 dá 10, 2 vezes 1 dá 2, fica 10 sobre 2. E x diferente, aqui fazemos a mesma coisa, tal, 10 vezes 1 10, 10 vezes 1 dá 10, certo? Conclusão, o zero está-me a dar x igual a 5 e x diferente de 10. Ok? Bom, temos então aqui o nosso zero. O que é que falta fazer? A tabela de monotonia e extremos, que nos permite então calcular máximos e mínimos. Esta tabela tem sempre esta estrutura, que é a derivada cá em cima, nesta linha, depois a função, e reparem que se nós soubermos o significado de derivada, a definição de derivada dá-nos a monotonia da função. Portanto, o sinal, se a derivada é positiva, a função cresce, se a derivada é negativa, a função decresce. Isto é uma situação que nós devemos conhecer da derivada, ok? E para isso também estão lá, então, as aulas de derivada no módulo 3. Ora, nós já obtivemos aqui o A, que é o que nos interessa aqui para o nosso domínio. O nosso A, já vimos que era 7, qualquer coisa, não é? Eu vou fazer uma coisa, agora não me lembro assim de cor, para não estar aqui a andar para trás com as páginas, não interessa muito, ponho aqui um A, ok? É o nosso A, a gente já sabe que é ali o valor final. Então aqui para o meio da tabela tem que vir os zeros da nossa derivada, que é o 5, então o 5 está aqui no meio, vem para aqui, colocamos aqui 5, o 10 está cá fora, não entra para a tabela, ok? Passa aqui, o A dava 7, qualquer coisa, não chegava a 10, portanto o 10 está cá fora, não entra. Então o que é que nós sabemos? A derivada aqui anula-se. Atrás do 5, a derivada é positiva ou negativa? Vamos ver a nossa função derivada. Substituímos aqui o x por um número atrás do 5, mas à frente do 0, não é? Que esteja aqui no meio. Pode ser, por exemplo, o número 1. Se eu colocar aqui o número 1, o que é que me vai dar cá em cima? Vai dar positivo, não é? E cá em baixo também vai dar positivo. 1 menos 0,1 dá positivo, 1 menos 0,2 dá positivo. Portanto, aqui dá mais, ok? E aqui no 0 também dá mais. Reparem que 0 dá 1 sobre 1. Aqui até saberíamos que ia dar 1. A seguir ao 5, substituímos aqui por um valor, vai dar negativo, ok? A dividir por isto, que também vai dar positivo em baixo, negativo com positivo dá menos. Okay? Nós também conseguimos ver isso no gráfico, realmente isto está coerente. Cresce, decresce. Ou seja, nós temos aqui um máximo. O nosso máximo está aqui para x igual a 5. Agora o que eu vos aconselho é ver o seguinte. O que é que nos estão a pedir? Estão-nos a pedir o maximizante ou o máximo? Estão-nos a dizer assim, determina o x para o qual a altura da bola é máxima. Ou estão-nos a pedir qual é a altura máxima da bola. Vamos ver. Estuda a função h quanto à monotonia. Portanto, para já estão-nos a pedir a monotonia. E conclua qual foi a maior altura que a bola atingiu. Portanto, neste caso estão-nos a pedir mesmo a maior altura. Portanto, resposta à pergunta. Vamos dar a resposta então nestes moldes. h de x é crescente em 0. Portanto, aqui também ela começa logo a crescer, ok? É crescente em 0 a 5. h de x é decrescente em 5, aqui também é fechado, neste 5, ok? 5 a, e este A, poderemos colocar lá o valor dele. Portanto, está estudada a monotonia, e agora vamos responder à outra questão, que é qual a altura máxima. h de 5, que é igual, vamos substituir na função, não é? Na nossa função inicial, que é esta, 2 vezes 5 mais 10 ln de 1 menos 0,1 vezes 5,
E isto vai dar 10 mais ln de, reparem, 0,1 vezes 5 dá 0,5, é 1 meio, 1 menos 1 meio dá 1 meio. Ok? E pronto, arredondado às centésimas, portanto teremos que fazer aqui a conta. 10 mais, peço desculpa que agora a máquina não está assim aqui muito à mão, portanto 10 mais ln de 0,5 dá 9,3, arredondado às centésimas, portanto 9,31. Ok, é o resultado que me está aqui a dar. 9,31 é máximo, é a altura máxima da bola, ok? Eu vou só colocar aqui é máximo e estaria respondido. Ok, então pronto, de monotonia são estes dois primeiros pontos. A altura máxima da bola é 9,31. Bom, vou agora responder à 3.3, que diz o seguinte: sem utilizar a calculadora, mostre que a taxa de variação média da função h no intervalo 1, 3 é dada por isto. Bom, estão-nos a pedir notoriamente a taxa média de variação. Taxa média de variação no intervalo 1, 3. Temos que saber a forma da taxa média de variação. Está também no módulo 3, na introdução às derivadas. É então h de 3 menos h de 1 a dividir por 3 menos 1. Esta é a forma da taxa média de variação. Poderão consultar então lá nessas aulas. Então vou fazer o h de 3. Fica 2 vezes 3 mais 10 ln de 1 menos 0,1 vezes 3. Atenção que há alunos que gostam de fazer estes cálculos à parte, auxiliares, e eu não, até se calhar seria preferível. Agora comecei a fazer assim, vou terminar assim, mas poderá ser mais organizado e poderá ser vantajoso para alguns alunos, e se tiverem esse hábito, façam assim, ok? Não tem que ser como eu estou aqui a fazer agora, as coisas podem estar bem separadas, ou seja, vão num cálculo auxiliar fazer o h de 3 e num cálculo auxiliar fazem o h de 1 e depois vimos aqui colar. Ok? Eu neste caso estou a fazer aqui tudo junto. Então aqui fica 6 mais 10 ln. Então vamos fazer aqui as contas. 0,1 vezes 3 dá 0,3. 1 menos 0,3, 0,7. Menos, agora aqui 2. Vou fazer a conta ali primeiro. Vou tirar já este parênteses, ok? Menos 2 menos 10 ln. Ora aqui dá 1 menos 0,1 dá 0,9. Ok? Este parênteses aqui dos LNs também podem ser retirados, eu vou já simplificar. E temos então aqui, ora, 6 menos 2 dá 4, mais 10 ln de 0,7 menos 10 ln de 0,9. Ok? Sobre 2. Aqui não convém muito meter a máquina ao barulho, porque nós queremos chegar a uma expressão, ok? Nós queremos chegar a isto, então vamos andar aqui a simplificar, certo? E o que é que podemos então fazer? Agora deveríamos nos lembrar aqui de uma forma dos logaritmos. Eu vou colocá-la aqui em cima, que é esta. Por exemplo, poderíamos fazer assim, não é? Logaritmo de A a dividir por B, como tenho ali o menos, estou-me a lembrar desta forma. Logaritmo de A menos logaritmo de B. Estas formas estão no módulo 2, na introdução às funções, estão lá as formas todas dos logaritmos. Ok? Esta base tem que ser a mesma, base A, base A, base A. Mas nós aqui temos a base ln, ok? É igual, a forma funciona na mesma. O ln é um logaritmo igualzinho aos outros, só que a base é o e. Então nós temos 4, e eu antes de ver esta forma eu tenho que ter um cuidado, eu tenho que colocar o 10 em evidência, ok? Porque senão não estou nessas condições. Então ficamos aqui com 10 em evidência, ln de 0,7 menos ln de 0,9. Reparem que nós, porque é que estamos a fazer isto? Nós vamos procurando aquilo que precisamos, não é? Eu tenho aqui um ln sozinho, tenho aqui um 7 sobre 9, portanto eu tenho aqui 2 ln's, se calhar vou tentar aplicar alguma forma para ver apenas um ln, ok? Então 4 mais, eu vou já fazer aqui uma simplificação, talvez me seja vantajoso, que é separar esta fração em duas, ok? 4 mais... Portanto, tudo isto é tudo com o objetivo de simplificar e é uma questão de experimentar, ok? Então, mas porque é que está a fazer assim e não faz de outra maneira? Experimentem de outras formas, não tem que ser, reparem agora 10 a dividir por 2 dá 5, vamos ficar então aqui com 5, ln, vou então aplicar a fórmula, fica 0,7 sobre 0,9, eu estou apenas, reparem que já estou a ver aqui qualquer coisa
parecido com o que temos ali, mas ainda não tudo. Portanto, 4 dividido por 2 dá 2, mais 5. Agora o que é que posso fazer aqui dentro deste ln? Vou simplificar esta fração. Reparem, 0,7 é 7 sobre 10, não é? 0,9 é 9 sobre 10. Fazemos aqui esta simplificação. Vamos aqui fazer o produto dos extremos pelos meios. E o que é que obtemos aqui? ln de, portanto, 10 vezes 10, 7 vezes 10 em cima, sobre 9 vezes 10. O 10 corta com o 10, ficamos com 7 sobre 9. Lá está o 7 sobre 9 ali a aparecer, não é? Então temos 2 mais 5 ln de 7 sobre 9. Agora reparem, há aqui mais uma forma dos logaritmos, eu vou também meter aqui neste cantinho. Uma outra forma que tem lá dos logaritmos é esta: logaritmo de x levantado a k é igual a k vezes logaritmo de x. Ou seja, um k que está a multiplicar atrás de um log pode passar para expoente do que está lá dentro do logaritmo. E este 5 então pode acontecer isso. Reparem que nós estamos à procura de alguma coisa, não é? Portanto, não estamos a fazer isto à toa, nós sabemos onde é que queremos chegar e, portanto, vamos deitando um olhinho e vamos nos aproximando. Este 5 pode passar para aqui por aquela forma. Ok? Agora, ainda temos aqui esta situação do 2 e aqui tenho um e ao quadrado. O que é que poderemos aqui fazer? Bom, e aqui deixo-vos então esta dica. É sempre possível vocês escreverem um número qualquer como forma de um logaritmo, na base que quiserem. Eu vou explicar melhor aqui o que é que quero dizer. Vamos supor que eu quero escrever o número 7 como um logaritmo de base 3. Eu posso escrever assim, logaritmo de 3 na base 3 elevado a 7. Isto dá 7, ok? Isto é verdade. Eu estou a ver o 7 escrito sobre a forma de um log, ok? Reparem que este 7 então passava para trás, por esta forma que eu aqui escrevi, e logaritmo de 3 na base 3 dá 1. Esta é uma outra forma que existe, ok? Que logaritmo de A na base A é igual a 1. É uma outra forma. E, portanto, isto dá 7. Neste caso, eu quero escrever o 2 como forma de um ln. Dá-me jeito, porque eu tenho ln's aqui na expressão. Então, o 2 como forma de um ln é ln de e ao quadrado. Porque reparem que aqui o e é a mesma base, não é? Dá 2 isto. Então, quer dizer que eu posso perfeitamente substituir este 2 por ln de e ao quadrado. Este seria o passo difícil desta questão, talvez. ln de 7 sobre 9 elevado a 5. E depois o que é que eu tenho aqui? Uma outra forma dos logaritmos, é da família desta, digamos, é prima desta, só que em vez de estar a dividir está aqui vezes. Se tiver aqui vezes, fica aqui mais. Ok? É isto então que estamos a aplicar. Fica então ln de e ao quadrado vezes 7 sobre 9 elevado a 5. Tá. E temos a expressão que queríamos chegar, ok? Isto era para andarmos mesmo aqui a brincar com as fórmulas. Ok? Portanto, caso estas formas, este exercício deve ser um pretexto, aqui a 3.3 deve ser um pretexto, e é assim que devem estudar, portanto fica aqui esta dica, para irem rever as fórmulas dos logaritmos e dos exponenciais, ok? Nós aqui tivemos que aplicar algumas, mas se calhar há mais algumas, vocês vão lá ao resumo das fórmulas, ok? E veem as outras todas, dão uma vista de olhos. No próximo exercício se calhar tem que ir lá outra vez, e ao ver uma vez, duas, três, quatro, vão acabar por saber aplicar perfeitamente, ok? Bom, então até uma próxima.